Olá pessoal, vamos começar uma live hoje, novamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de antibiótico adequado na prática médica. Eu sou o professor Abdon Karaui, sou médico como vocês, sou infectologista de formação e trabalho nessa área de infectologia há muitos anos, há mais de 30 anos. E nós temos desenvolvido várias metodologias de trabalho para poder desenvolver estratégias que facilitam o diagnóstico e o tratamento dos nossos pacientes com infecção. Nós temos desenvolvido um projeto chamado InfectoMaster, que é um projeto que é focado em médicos, residentes médicos e estudantes de medicina, principalmente estudantes que estão no internato ou que estão lidando com pacientes no dia a dia da prática médica. E esse projeto ele é focado muito no diagnóstico e tratamento, de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, de uma maneira direto no ponto, para poder realmente a gente estar trabalhando com pacientes com infecção e desenvolvendo estratégias que dão resultado objetivo na beira do leito. Eu tenho feito isso há muitos anos, desenvolvido técnicas, métodos para facilitar esse processo em várias patologias, em infecções pulmonares, infecções cerebrais, infecções cardíacas, infecções intestinais, tegumentares, óssea, articular, e usando métodos que sejam mais simples, mais fáceis de a gente desenvolver frente aos nossos pacientes. Isso tudo, a gente, nesses anos todos, e muitos colegas participaram disso, estudantes, médicos formados, residentes, têm tido contato comigo e aprendendo um pouco a trabalhar com essas metodologias, desenvolvendo técnicas mais fáceis de diagnosticar os nossos pacientes. É importante lembrar que a gente desenvolve essas lives, esse conteúdo mais robusto, maior e mais focado na prática médica para os colegas que realmente estão envolvidos com o trabalho diante do paciente. E são colegas médicos, como eu, que trabalham focado a melhor qualidade técnica, a melhor humanidade com o paciente, os resultados mais claros com o paciente. Então nós temos desenvolvido todo esse projeto para vocês que têm esse tipo de política, esse tipo de postura para ter o melhor resultado ao seu doente. E o modelo de que a gente desenvolveu, essa distribuição de conteúdo, ela não é feita para os médicos que não estão focados no melhor resultado clínico possível, na melhor empatia. Então a ideia é que a gente faça esse projeto, essa discussão toda, para que vocês, colegas meus, usem isso na prática médica e que tenham o melhor resultado possível com o seu doente. Não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista humano, de ter um resultado, o paciente se sentir bem com você, ter confiança na sua atitude médica. Essa é a nossa intenção aqui dentro. E não é realmente para os colegas que não têm esse tipo de postura em relação ao paciente, que não quer desenvolver a melhor empatia, o melhor compromisso seu para o seu paciente. Hoje a discussão nossa é aquele tema que nós conversamos com vocês, né? Um tema relacionado à utilização de antibiótico. Eu até deixei um título para vocês no nosso Instagram e no Facebook. O título ficou: aposto que você pensa que prescrever antibiótico estará resolvida a infecção do seu paciente. Esse foi o título, que é uma provocação para vocês, né? E aí eu deixei claro que, óbvio que quando a gente prescreve um antibiótico, nós temos várias coisas que têm que ser pensadas. Então eu queria dividir com vocês um pouco sobre isso, do que é certo e do que é errado em relação à utilização de antibiótico. É claro que nós como médico, né, pessoal, as pessoas nos procuram com uma doença e muitas vezes é uma infecção. Você suspeita disso. Ela chega para você com quadro de febre, com quadro agudo, com algum sintoma orgânico bem definido, e você suspeita como médico que seja infeccioso. E a partir daí você vai tratar esse doente. Após o seu diagnóstico, após você fazer uma história clínica, uma anamnese bem feita, examinar o doente de maneira cuidadosa para que você tenha a melhor da sua informação possível, você vai ter um diagnóstico do paciente. E esse diagnóstico, ele pode ser de uma causa infecciosa, pode ser um diagnóstico de certeza da infecção, ou um diagnóstico presuntivo. Às vezes você suspeita que é uma infecção. E a partir daí você utiliza um antibiótico como uma estratégia para poder tratar esse doente. É importante lembrar que usar o antibiótico vai depender da sua suspeita clínica, principalmente relacionada à infecção bacteriana.
Então, se eu tenho uma suspeita de uma infecção bacteriana, o uso de antibióticos com atividade antibactericida vão ser resolutivos, obviamente. Nós já conversamos outras vezes sobre isso. Se você tem um doente com uma infecção de vérus superior, que tem uma amidalite, por exemplo, com placa amarelada, esbranquiçada, você vai suspeitar que seja uma amidalite aguda, e dessa amidalite a causa mais comum é Streptococcus, e você vai utilizar um beta-lactâmico, um derivado de penicilina, para tratar esse doente. Então, obviamente que esse diagnóstico ele é quase de certeza, porque você tem um diagnóstico clínico presuntivo forte e você vai utilizar um antibiótico adequado. Mas muitas vezes você teve uma infecção de vírus superior que você não tem a presunção bacteriana. E você sabe bem disso, que as infecções de vírus superior, a grande maioria delas são virais. E sendo viral, você não vai ter resposta antimicrobiana. Então a utilização de antibiótico nessa situação não vai ser adequada. Então esse é um cuidado importante. Então não é simplesmente tratar o paciente com infecção e desenvolver essa estratégia sistematicamente para qualquer paciente. É importante vocês terem clareza que a utilização do antibiótico, o antibactericida, ele é extremamente importante para os pacientes que têm uma infecção bacteriana. Se não houver infecção bacteriana, realmente o seu resultado pode não ser adequado do ponto de vista clínico. Então esse é um ponto importante. Esse ponto de desenvolvimento do resultado, ele é importante porque realmente você vai ter que desenvolver estratégia terapêutica específica para isso. Quando você vai utilizar, né, pessoal, tem um ponto importante quando a gente define os tipos de doentes que são decididos para a gente poder tratar com infecção bacteriana, você tem que ter uma clareza que esses doentes eles precisam ter uma presunção diagnóstica adequada. Então, quando nós falamos de infecção bacteriana, você precisa ter dados para isso. A anamnese, o exame físico, precisam direcionar para um diagnóstico orgânico, etiológico, que realmente desenvolva uma suspeita importante de infecção bacteriana. Então, esse é o ponto mais importante. A partir disso, você tem que definir qual o sítio, qual a possibilidade infecciosa. Então, eu vou dar um antibiótico, e aí o que eu vou fazer com isso? Esse é um ponto importante. Na hora que eu tenho um diagnóstico muito correto, muito positivo, um fator preditivo positivo, por exemplo, que eu dei o exemplo da amidalite, muitas vezes você dá um antibiótico e realmente esse é o resultado importante que você vai ter. Uma pneumonia, que você faz um raio-x, uma tomografia, e tem uma consolidação homogênea, que você realmente tem uma certeza muito grande que é uma pneumonia bacteriana, é mais tranquilo. Mas você tem que entender assim, na hora que você faz o diagnóstico, você tem um conjunto de sinais e sintomas e de exames laboratoriais que definem para você o diagnóstico presuntivo da infecção bacteriana. Aí sim, a partir disso, você vai ter esse conjunto de dados, que são dados clínicos de sinais e sintomas e dados laboratoriais. Então, como que você precisa raciocinar com isso, pessoal? Você junta tudo isso. Você vai juntar os dados objetivos da história, a febre, se for um quadro pulmonar, a tosse, a dor de garganta, por exemplo, na amidalite, né? Então você junta as informações reais, a leucocitose no hemograma ou leucopenia, a alteração da proteína C reativa no hemograma, a imagem radiológica. E esse conjunto de coisas te traz a informação do diagnóstico infeccioso bacteriano. O que você tem que fazer com isso? Você dá um antibiótico, ok, você vai definir o antibiótico adequado para aquela situação. Mas a partir dali você precisa acompanhar o resultado disso. E aí vem um ponto importante, você precisa ter, logo que você trata o antibiótico, a definição de qual é o resultado que você espera. Isso é fundamental para que você defina se aquela infecção presuntiva seja adequada ou não. Que quando você tem uma evidência laboratorial, clínica, que o diagnóstico está 100% correto, quase perto disso, claro que você vai fazer o esquema antibiótico e já tem um resultado positivo disso e você vai ficar mais tranquilo. Mas muitas vezes a possibilidade do diagnóstico nosso é presuntiva, não é de certeza. Isso acontece muito em doentes, por exemplo, mais idosos, que tem muita comorbidade associado, que já está no hospital, por exemplo, que está na UTI. Então são doentes onde o diagnóstico que a gente vai desenvolver de infecção, ele se mistura com outros achados. Com achados de disfunção orgânicas crônicas que ele já tenha, de coisas agudas que podem estar acontecendo que não são infecciosas, podem ser metabólicas, vasculares. E aí é importante você entender, puxa, como que eu vou tratar esse doente? Que eu tenho uma suspeita de infecção,
do ponto de vista clínico, com esse arranjo de doenças orgânicas, de comorbidades que esse paciente tem. E aí é importante você juntar toda a informação que te fez pensar na infecção bacteriana, e quando você dá um antibiótico, você precisa acompanhar isso e ver se aquelas informações que você desenvolveu previamente, de sinais, sintomas laboratoriais, vão ter resultado clínico. Então vou dar um exemplo prático disso. Você está um paciente que está acamado, que vive com uma sequela neurológica, por exemplo, e faz um quadro respiratório agudo. Ele faz tosse, faz febre, faz outros sintomas, e você define que há uma possibilidade de pneumonia. Você faz uma imagem e tem uma alteração radiológica, que não é bem uma consolidação, infiltrado em 2 áreas pulmonares. Você fala, pô, isso aqui é infecção bacteriana. Ok. Eu vou pegar e tratar ele com esquema antimicrobiano. Eu posso usar um esquema clássico de beta-lactâmico associado com macrolídeo, por exemplo, ou uma quinolona respiratória, por exemplo. Mas o que eu tenho de informação? Eu tenho informação do quadro agudo, que eu tenho sintomas respiratórios, que eu tenho alguma alteração laboratorial. Então eu pego alteração radiológica, eu pego tudo isso e deixo na minha mão. E vou falar o seguinte, eu vou tratar esse doente, mas daqui 72 horas, esse resultado precisa aparecer. Então esse é o ponto mais importante. Porque o que acontece? Um doente como esse, que está acamado, tem comorbidade, ele pode ter outras alterações respiratórias que não são bacterianas. Exemplos práticos, atelectasia pulmonar, TEP, embolia pulmonar, edema pulmonar de origem cardiogênica, por exemplo. Então você tem vários diagnósticos sindrômicos que podem te confundir de um quadro respiratório agudo bacteriano, por exemplo. Como que eu vou entender isso? Às vezes eu estou manejando esse doente com diagnóstico inconclusivo, às vezes eu fiz várias propedêuticas para poder definir essa estratégia e eu não consigo definir claramente que isso é infecção bacteriana ou não. Então eu preciso tomar uma decisão, usar um antibiótico, ok, não tem nada de errado nisso, mas eu preciso ter uma estratégia de acompanhamento naqueles dias de como eu vou me comportar em relação à manutenção no esquema terapêutico. Isso é importante, pessoal, porque às vezes eu não faço o diagnóstico correto. E às vezes eu não consigo fazer nessa primeira checagem do doente, essa primeira avaliação. É óbvio que você precisa tentar fazer o possível, fazer toda a estratégia necessária, mas você fica com dúvida. Às vezes uma atelectasia, uma infecção bacteriana aguda, você não consegue esclarecer. Só o tempo vai te ajudar. Então o que acontece? Às vezes eu faço um manejo desse, eu trato esse doente com antibiótico e o resultado não acontece. Eu tenho que alertar que a minha estratégia não foi adequada, eu tenho que retomar o tipo de terapêutico ou diagnóstico. Às vezes eu tenho um resultado muito maior do que esperado. Por exemplo, se ele tem uma alteração pulmonar, um infiltrado pulmonar em uma imagem, na tomografia no raio-x, e essa imagem melhora rapidamente em 2 dias, é provável que ela não seja infecção bacteriana. Ok? Então vocês entenderam que quando vocês fazem um planejamento da estratégia terapêutica, você tem as informações do doente, informações clínicas desse doente, informações laboratoriais radiológicas, e você utiliza isso para o seu acompanhamento na terapêutica. Eu vou tratar esse doente com antibiótico de maneira empírica ou preemptiva, ou de uma maneira perto de 100% de acerto, mas eu tenho informações clínicas que eu vou avaliar ele no dia a dia para poder definir se a minha estratégia foi correta ou não. Então eu não posso chegar e dar um antibiótico, virar as costas, completar 7, 10 dias e está tudo certo. Isso está bem claro, pessoal. Isso é importante porque quando eu faço manejo com infecções, muitas vezes agudas, muito dessas infecções agudas, elas não são com diagnóstico de certeza. Muitas vezes são empíricos o tratamento. Então eu suponho que seja uma infecção bacteriana e trato. Então isso é muito comum na nossa prática médica. Claro que tem conjuntos de doenças que são mais fáceis o diagnóstico bacteriano, né? O diagnóstico definitivo. Então você vai lá, tem uma imagem, tem uma secreção purulenta, tem um abscesso, uma constelação de sinais e sintomas que define claramente para você que aquilo é uma infecção bacteriana e você pode tratar. Muito bem, pessoal. Então, com isso, vocês entendem assim, que eu preciso do meu conjunto de sinais e sintomas, dos dados laboratoriais, do dado radiológico, com uma previsão do resultado clínico com aquele esquema antibiótico que eu vou dar para aquele doente, para que eu tome uma decisão progressiva do tratamento desse doente. Tá claro isso? Então, na hora que eu vou definir uma infecção pulmonar, por exemplo, eu vou ter dados da anamnese, exame físico, exame laboratorial, radiológico,
eu vou tratar com o antibiótico e eu tenho uma previsão do que vai acontecer nos próximos dias. Eu acompanho isso e defino a estratégia, se vai ser definitiva como infecção bacteriana ou vou ter que retomar uma estratégia diferente. Tá claro isso, pessoal? Então isso é um dado que para nós no manejo nesse cotidiano ele é fundamental. Então essa seria a primeira parte dessa nossa discussão em relação a esse manejo antimicrobiano e essa adequação durante o acompanhamento desse paciente. Outro ponto que tem que ser bem lembrado quando nós manejamos infecções é a utilização da microbiologia. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós estamos manejando o paciente com doença infecciosa, pessoal, você tem que ter em mente que precisa ter uma estratégia microbiológica, laboratorial, para a investigação desse paciente. Então eu preciso manejar esse doente, preciso investigar, avaliar se realmente aquela infecção eu consigo fazer o isolamento do micro-organismo. Se eu consigo fazer o isolamento da bactéria, ou do fungo, ou o que seja. Mas precisa estar muito claro isso na minha cabeça. Então eu preciso fazer a estratégia terapêutica antimicrobiana, sempre prevendo a coleta de culturas desse paciente. Então eu vou ter que preciso organizar, fazer a coleta de materiais para as respectivas investigações microbiológicas. Essas investigações, elas passam pelo exame direto do material, passam pela cultura do material. Em algumas situações mais específicas, eu tenho técnicas sorológicas, técnicas moleculares para investigar aqui da gente. Então, sempre que eu estiver diante de uma infecção bacteriana ou que seja de outro agente, eu preciso ter em mente que a investigação microbiológica precisa ser feita nesse doente. Então não justifica, pessoal, você vai tratar um paciente com uma infecção, com suspeita de infecção bacteriana, que você vai utilizar antibiótico, você não coletar a cultura desse paciente. Então isso não justifica. Então é necessário. Se é uma infecção urinária, cultura da urina. Se for uma infecção pulmonar, por exemplo, ou uma infecção que tenha febre, que você está suspeitando que possa ter um componente de bacteremia, você colhe uma cultura. Se você tem um material de abscesso, com pus, que seja, você tem que fazer o possível de coletar aquela secreção purulenta para investigação microbiológica. O paciente vai para uma cirurgia, drena o abscesso, não é coletado o material para investigação. Quantos de vocês já viram isso acontecer? Né? Quem nunca viu, joga a primeira pedra, né, pessoal? O material de um paciente ser manipulado cirurgicamente, ou que seja pequena ou grande cirurgia, e esse material não ser investigado para doença infecciosa. Isso não pode acontecer, isso é um prejuízo direto ao paciente, direto. E esse tipo de conduta, assim, precisa ser eliminada do nosso raciocínio. Então a gente precisa ter em mente que a investigação microbiológica é fundamental para o melhor resultado do doente. Não é porque você deu antibiótico e virou as costas. Lembra o título dessa live, pessoal? Eu dei antibiótico e acabou. Não é assim. Então a gente às vezes tem um raciocínio médico que é, de certo modo, criado de uma maneira totalmente errada e equivocada. Então não é dar um antibiótico e acabou. Não existe isso. Acabou para a maioria dos doentes, mas tem uma minoria que vai sofrer muito. E essa minoria, quando sofre, para aquela pessoa, a pessoa é 100%. São 100% de chance, não é 1%, não é estatística mais. Quem infecta e tem uma bactéria complexa e que não foi investigada corretamente, para aquela pessoa o sofrimento é inevitável. Então não pode esquecer disso. Ah, eu vou dar antibiótico, acabou. Claro, hoje o antibiótico ele tem uma alta qualidade, não há dúvida. Os antibióticos hoje melhoraram muito a qualidade. É claro que você tem uma infecção, você trata com antibióticos, você tem um resultado muito bom, muitas vezes. Mas a gente não pode virar as costas e atropelar o raciocínio lógico da condição. Então a gente não pode pular etapas no manejo de uma doença infecciosa. Ah, porque muitas vezes foi bem, porque eu tratei desse jeito, uma hora vai dar problema. E é inevitável, vai dar problema mesmo. Dependendo como for a doença, vai dar problema mais cedo do que se espera. E não é um, são 2, 3, 4. Não é porque você erra uma vez e não erra mais, você erra 2, 3, 4, assim que funciona. Não pense que você aprende com o seu erro, não. Muitas vezes não aprende nada. Às vezes o segundo problema aparece na outra semana. Então precisa ter essa metodologia muito clara de quando a gente vai manejar um paciente com infecção bacteriana, não é dar um antibiótico e acabou, está resolvido. Está resolvido para quem prescreveu. Fica com senso de culpa um pouco adiado.
Mas não funciona assim. Você precisa ter uma estratégia de manejar esse doente. Então eu vou dar um antibiótico, ok, não tem nada de errado nisso, mas eu tenho que ter uma estratégia de como eu vou acompanhar isso. Como eu vou fazer o controle, como eu vou direcionar a estratégia, como eu vou estar preparado para o meu erro diagnóstico. Eu tenho que estar preparado que eu posso ter errado o diagnóstico e eu poder corrigir isso o mais precoce possível. Tem que estar muito claro isso. A gente é médico, pessoal, a gente erra mesmo. Ninguém é perfeito. Então a gente tem que fazer o possível de trabalhar de uma maneira de diminuir esse impacto do inadequado diagnóstico ou inadequado manejo. Então, pessoal, esse é um ponto fundamental que é a investigação microbiológica do nosso doente. Então, esse recado precisa ficar para vocês. Eu acho que dentro dessa discussão nossa, esse recado da gente estar investigando esse doente, qualificando o diagnóstico, quando a gente faz previamente as culturas respectivas, tem o cuidado de colher os materiais, os materiais biológicos para encaminhar para o laboratório, você pode ficar convicto que o seu resultado vai ser melhor. Então a ideia nossa, dentro desse conceito, que é o que a gente planeja desenvolver dentro do Infecto Master, esse projeto do Infecto Master, é realmente ajudar você a ter esse racional lógico, essa clareza do que é correto a ser feito no manejo de uma infecção num paciente nosso. Então isso é fundamental. Então a gente precisa ter a utilização microbiológica para isso. Esse manejo do antibiótico no paciente, ele passa por vários cuidados. Então a gente precisa lembrar que o antibiótico também não é água com açúcar. Ele tem muito efeito colateral. Então a gente depende das drogas e tem efeitos colaterais delicados. E dependendo da comorbidade do paciente, mais ainda. Então vocês sabem muito bem, os pacientes que são renais crônicos ou agudos, hepatopatas, pacientes que já têm uma condição de base, que possam alguma mielotoxicidade, alguma alteração hematológica que possa interferir, uma anemia. Então você tem drogas que interferem diretamente nesses órgãos funcionais, e que podem facilitar a piora clínica. Então nós temos várias drogas que são nefrotóxicas. Os antibióticos como, por exemplo, aminoglicosídeos, glicopeptídeos. Aminoglicosídeos são gentamicina, amicacina. Glicopeptídeos é o grupo da vancomicina. A mesma utilização. Tudo bem, pessoal? Vocês estão... Só me dá um ok no chat, pessoal. Vocês estão escutando? Parece que travou um pouquinho, né? Vocês conseguem mandar uma mensagem rápida e dizer se está ok o som, o áudio, por gentileza, o visual? Por favor, só para falar... Voltou, né? Estava um pouco fora, né? Muito bem, pessoal. Beleza. Então, muito bem, pessoal. Então, o que nós temos que lembrar? Que o manejo do antibiótico também tem que ter o cuidado do fator lesivo dele em relação ao paciente. Então, eu preciso planejar a estratégia antibiótica de acordo com a condição de comorbidade desse doente. Então, eu não posso lidar com antibiótico sem saber se esse doente tem alguma lesão renal, se tem alguma história de hepatopatia, se tem alteração hematológica. Então, tudo isso pode interferir diretamente. Alterações encefálicas, por exemplo. Tem drogas que facilitam alterações de consciência, por exemplo, como é o caso de quinolonas. Essas quinolonas mais modernas, como levofloxacina, moxifloxacina, costumam alterar comportamento de idosos, ou pacientes que já têm uma demência de base, pode piorar. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a gente às vezes esquece disso. Por exemplo, carbapenêmicos estão relacionados, às vezes, a estados de convulsões em pessoas idosas. Então, a pessoa pode ter uma crise epilética, um quadro convulsivo, decorrente do antibiótico. E mais que isso, às vezes, alguns antibióticos causando febre. Por exemplo, que é o caso de alguns derivados de penicilina, beta-lactâmicos, que não raramente, quando a gente usa prolongadamente, pode fazer febre. Olha o desafio nosso, né? Lembra da primeira parte da nossa discussão? A gente precisa tomar cuidado de medir nosso critério de resposta, que às vezes o doente está melhorando tudo, melhora a imagem, melhora o laboratório, melhora clinicamente e está fazendo febre. Então, às vezes, a relação da febre não seja mais a doença de base. Então, você pode suspeitar que possa ter uma correlação com droga, com medicamento, com antibiótico. Então, tudo isso tem que estar na mente sua, no manejo clínico desse doente.
avaliar essa comorbidade é importante para você escolher a melhor droga, escolher a dose adequada. Muitas vezes você não tem muita opção. Muitas vezes você tem doentes que têm um isolamento de uma infecção bacteriana, uma urocultura, por exemplo, uma infecção urinária, com uma bactéria resistente a várias drogas, e às vezes sensível só ao aminoglicosídeo, por exemplo, e o paciente tem insuficiência renal. Eu recebi agora hoje uma mensagem de um amigo, um colega nosso, mandando exatamente isso. Paciente de infecção urinária, uma senhora, com uma bactéria, um gram negativo, sensível só a aminoglicosídeo. E insuficiência renal crônica. Então é um desafio. Você sabe que você vai ter que dar uma droga nefrotóxica, que pode gerar dano para esse doente. Não mais dano do que a infecção, mas gera um dano para ela. E que pode, às vezes, gerar uma situação de insuficiência renal que era não dialítica, uma insuficiência renal dialítica. Então você tem que tomar, é um desafio, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E para você tomar esse cuidado, você precisa entender esse doente. Você precisa ter um planejamento estratégico para isso, da utilização do antibiótico, do ponto de vista do manejo clínico desse paciente. O ato da utilização do antibiótico adequada, ele sempre vai estar no seu pensamento. Sempre que você precisa estar pensando nessas condições. Saber quais são os critérios que você vai utilizar para manejar melhor esse doente, para ver o resultado que você vai ter em relação aos antibióticos. Você ter a utilização de metodologia laboratorial para isso, a coleta de culturas, de materiais para investigação laboratorial. E o entendimento do paciente com suas diversas comorbidades, para que você tente escolher o antibiótico, ou mesmo que você use o antibiótico seja tóxico para aquele doente, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira de acompanhamento evolutivo, para que você possa... Por exemplo, não é raro às vezes pacientes estão usando drogas que são tóxicas, nefrotóxicas, que não são acompanhados com função renal por creatinina. Aí passam 10 dias de antibiótico, ele chega para você, insuficiência renal, às vezes insuficiência renal aguda com uremia, chega na emergência, precisando dialisar. Isso não é raro de acontecer. Tivemos situações diversas assim já. Drogas que são mielotóxicas, tóxicas para a medula óssea. Pacientes que usam antibióticos sem controle, por exemplo, derivado, um antibiótico comum no nosso dia a dia, por exemplo, a vancomicina, que causa leucopenia às vezes. O paciente vai e utiliza 20 dias por causa de uma infecção, às vezes com sepse bacteriana, por causa de uma agranulocitose, uma granulocitopenia febril. É impressionante, isso pode acontecer, acontece, pessoal. O uso de linezolida, por exemplo, linezolida é uma droga antissafrocócica que também desenvolve mielotoxicidade. Então, essas drogas é necessário acompanhamento laboratorial, investigação, olhar, porque muitas vezes eles vão alterar alguns órgãos funcionalmente e você não vai ter detecção clínica. Esse paciente vai ter uma deterioração funcional do órgão sem percepção clínica. A hora que ele apresenta clinicamente, pode ser uma fase muito mais avançada, já de complicação. Como eu citei para vocês, insuficiência renal aguda, paciente com sepse bacteriana, uma superinfecção, uma infecção associada com osteopenia febril, por exemplo, e assim por diante. Então, a utilização, a estratégia da investigação, de acompanhar esse doente é fundamental nesse manejo do ponto de vista antibacteriano principalmente, que é a utilização de antibiótico para infecção bacteriana. Então são pontos, pessoal, que eu queria realmente mostrar para vocês como fazer de maneira correta. Muitas vezes a gente aprende na faculdade, dá antibiótico, esquece do manejo do paciente. Às vezes a gente não tem esse cuidado, a gente vai estudar antibiótico, quer saber da droga, quando utilizar, mas esquece que atrás do antibiótico tem o paciente. Então, a utilização do antibiótico só tem valor quando o resultado do paciente é bom. É assim que funciona. Então não adianta eu saber do antibiótico, tratar, decorar, memorizar várias drogas e realmente eu não conseguir ter um resultado melhor para o nosso doente. Então esse é o ponto mais importante. Então você precisa fazer estratégia do ponto de vista de manejo e você conseguir tratar o seu doente de uma maneira com o menor risco possível, de uma maneira mais cuidadosa. E para isso, como a gente tem falado isso, tem desenvolvido essa discussão, principalmente com o nosso projeto que a gente está desenvolvendo a Effecto Master, é você ter esse cuidado humanizado, empático ao seu doente, quer dizer, ter o cuidado de ter o melhor resultado médico possível. Para você ter isso, você precisa estar com o seu paciente muito perto de você. Você não vai ter essa informação distante do seu doente, sem preocupação com o seu doente. Você vai ter uma informação cuidadosa, quanto mais preocupado você ficar com ele, mais doente, melhor vai ser seu manejo. É assim que funciona.
Não adianta eu memorizar uma gama de drogas em situações especiais se eu não tiver o meu doente perto de mim, ele confiando em mim e realmente ele escutando o que eu quero passar e você escutando o que ele tem de te informar. Isso é fundamental para um bom resultado, tá, pessoal? Então isso que eu coloquei é importante, o que a gente está tentando passar para vocês em conteúdo, desenvolvendo todo esse conteúdo para que realmente esse grupo de médicos que tem nos acompanhado, eu agradeço muito vocês estarem perto da gente, e eu fico muito feliz porque o que eu passo realmente de coração isso para que vocês levem isso para os seus doentes. Então eu quero realmente ter uma comunidade médica que realmente se preocupe com o seu paciente. Isso é fundamental. Nós temos que viver bem, fazer nosso dinheiro, ter nossos patrimônios, ter tudo, mas o mais importante dessa história toda é ter o resultado médico o melhor possível para o nosso doente. Esse é o ponto mais importante. O resto, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que vai vindo, não tem problema nenhum. Ele vai chegando. Então o mais importante é que a gente consiga fazer um bom trabalho médico, um bom resultado, para que as pessoas tenham esse resultado de uma maneira muito efetiva e que os doentes, que são o nosso ponto mais importante, é o nosso ponto em comum, tenham um resultado médico à altura do que vocês vão oferecer. Então isso é importantíssimo. Então vocês terem o conteúdo técnico, controle do conteúdo técnico, sem dúvida vocês vão gerar o melhor resultado se vocês se preocuparem com o seu doente. Ter a empatia do seu doente, ter essa visão mais humanizada, mais holística, mais completa do seu paciente, para que você possa oferecer a melhor estratégia terapêutica, a mais íntegra e a mais honesta e tecnicamente eficaz para aquele paciente. Isso é fundamental. Então, é fundamental que você tenha essa visão de melhor resultado para o seu paciente. Por finalizar, fica essa informação fundamental de utilizar a informação clínica que você vai ter previamente com a comissão antibiótico, clínica, radiológica, laboratorial, que você vai acompanhar o seu paciente depois que você der um antibiótico para ver o resultado que ele vai ter. Para que você não tenha uma perda, você não perde o caminho do manejo. Isso é fundamental. O outro ponto que eu quis colocar aqui para vocês é o cuidado de sempre estar investigando microbiologicamente esse paciente. Culturas, escolher o material, exame diretos, se precisar fazer sorologias, investigação molecular, dependendo de cada situação. E por último, entender esse doente com suas comorbidades, com seus cuidados gerais. Quando a gente vai fazer uma estratégia antimicrobiana, lembrar que a gente precisa entender se a função renal, a função hepática, a parte hematológica desse doente está adequada ou não, a parte encefálica, o que eu tenho de problemas de comorbidade que pode interferir no manejo antimicrobiano. É isso, pessoal. Essa é a ideia de hoje para passar para vocês. Eu acredito que eu consegui passar um pouco nesse espaço de tempo pequeno, que a gente tem as limitações aqui da mídia também, porque a gente vai pegar essa live e transferir para vocês. Então a gente vai colocar dentro do nosso feed, né, e deixar gravado lá para vocês poderem usar, tá bom? Quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Fiquem à vontade, se quiser mandar alguma pergunta aqui no chat. Nós já estamos quase finalizando. Eu acho que era isso para hoje, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? Tchau, tchau. Até mais.